Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, quero começar, Senhor, a expor mais esta mensagem, falando, Senhor, da sua obra redentora e redimidora de vidas para o reino dos céus. E nós pretendemos, Senhor, dar a nossa pequena contribuição para este assunto tão maravilhoso que é falar do reino dos céus. Vamos hoje falar da porta e sobre outras entradas para trazer uma reflexão de cada um sobre este assunto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos iniciar abrindo o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7, versículo 1 ao 7, e depois apenas o 9. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz. E Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E agora apenas o verso 9. Eu sou a porta, e se entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Então vamos hoje iniciar este discurso, esta mensagem, fazendo uma pergunta, invertendo um pouquinho do que está escrito, que é no verso 1, quando nós presenciamos Jesus se identificando como pastor das ovelhas e deixando um alerta, porque aquele que é ladrão, salteador, ele entra por outras partes, não entra pela porta. Porque jamais o ladrão vai entrar, porque essa porta ela simboliza o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, a própria salvação. E jamais o ladrão, o salteador, vai conseguir passar por Jesus, porque ninguém conseguirá enganar. Agora, onde eu falei que queria inverter um pouquinho, é sobre todos aqueles que hoje acham que está dentro de uma igreja. Eu quero fazer esta pergunta: você entrou pela porta ou entrou por outra parte no curral?
Então, a princípio, já quero deixar um conselho. Se você entrou pela janela, por uma fenda, por qualquer outra passagem, saia e volte e entra pela porta. É o conselho que eu deixaria hoje para aqueles que ainda não entenderam o plano da vida eterna, não entenderam o porquê Jesus se fez homem e veio e deu o início para que essa igreja fosse fundamentada nele. Agora vamos fazer entender. Como é que você entra no curral por outro lugar, não pela porta? Hoje nós vemos o convite, venha e não sofra mais, venha e prospere a sua vida, venha curar suas enfermidades. Isso tudo são brechas, são passagens que o adversário usa para estar junto do rebanho. E qual é a intenção o adversário, que é o mercenário, o que não é pastor, que é ladrão e salteador? A intenção dele é usufruir dos benefícios das ovelhas, é comer a carne, beber o leite, usar da lã. E nós vamos chegar mais em outra mensagem, nós vamos chegar a nós vamos falar em cima desse mesmo texto sobre o pastor e o mercenário. Então, eu aconselharia que acompanhasse as gravações, porque hoje, domingo de manhã, eu estou falando sobre a porta e como devemos entrar para estarmos dirigidos por Jesus. Há detalhes interessantes neste texto que acabamos de ler, porque o próprio Jesus diz que as ovelhas ouvem e conhecem a voz do seu pastor. E você, muitas das vezes, está há tanto tempo aí caminhando em um lugar que até hoje ainda não entendeu nada, porque o camarada que está aí dirigindo vocês não é o pastor, é o mercenário, é o ladrão, é aquele que quer vestir da lã, comer da carne, beber do leite. E na hora que vier o lobo, ele vai sair correndo e vai deixar você, que é a ovelha do pasto de Jesus, desamparada para ser devorado pelo lobo. Então vamos voltar ao primeiro versículo que nós lemos, que diz o seguinte: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sob outra parte, é ladrão e mercenário. Então, qual é a ação do ladrão e mercenário? É exatamente aquilo que nós acabamos de dizer. Ele vai entrar no curral. Pela porta a gente sabe que não é, porque por Cristo ele jamais vai conseguir passar. E a intenção dele é dilacerar esta ovelha. Aproveitar tudo que o interessa, que é a lã, que é o leite, é a carne. E jamais vai te proteger. Então, por isso, as suas mensagens que ele deixa é uma mensagem que não vem dos altos céus, é uma mensagem, usa até mesmo as escrituras sagradas, mas você vai se sentir vazio, não vai preencher a tua alma, porque aquela mensagem está vindo de uma fonte mentirosa, está vindo da parte adversária da salvação. Então, e jamais você vai conseguir preencher a tua necessidade espiritual com aquilo que está sendo oferecido pelo mercenário e pelo ladrão. Agora o que nós queríamos mudar um pouquinho em cima disso, não mudando o texto, o que é falar sobre a sua vida, por onde você entrou no aprisco.
Você entrou pela janela ou por uma fenda qualquer? E vamos tentar indicar quais são estas fendas que o adversário faz você entrar no curral e nunca ali vai ser preenchido. Ele vem te convidando para exatamente aquilo que nós falamos na abertura desta mensagem. Ele vem falando sobre os benefícios terrenos que você vai receber ali, que é algo que nunca Jesus ofereceu para ninguém, que é te oferecendo riqueza, te oferecendo uma cura. Ele até curou, sim, na verdade, mas o primordial da mensagem de Cristo é resgatar o pecador para o reino dos céus. E este que é mercenário e ladrão, ele só vai pregar coisas terrenas, aquilo que agrada a sua carne. Então a sua entrada foi para buscar uma cura, foi para buscar um emprego que renda mais no final do mês. São coisas que não entram no reino dos céus. Então o meu conselho é que você saia, volte e entra pela porta. E quando você entra pela porta, você vai estar baseado no verdadeiro pastor, que ele vem para te oferecer perdão dos pecados, te oferecer uma vida eterna, te oferecer uma santificação para que você possa estar preparando para o grande dia que a igreja está esperando. Então é completamente diferente. E ele não vai te enganar, que ele mesmo disse, olha, no mundo só tereis aflição. Mas se for perseverante, você vai vencer o mundo como ele venceu. Então esta é a grande diferença. Por que que se você entrou pela janela ou por qualquer outra passagem, você não está alcançando a primazia do reino dos céus? Então é aconselhável que você volte e inicie tudo de novo, baseando na oferta de Jesus. Aí é o entrar pela porta, é entrar através de Cristo para herdar a tua salvação. Aí o verso 2 fala o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus está falando dele próprio. Como assim? Porque ele veio numa ocasião de muita dificuldade do povo judeu, mas vários profetas profetizou que ele viria para resgatar o homem do pecado, enquanto o próprio povo judeu estava esperando alguém que libertasse ele do jugo de Roma, que não era. E quando até os seus próprios discípulos, eles no início ficaram confundidos a respeito disso. Então ele entrou pela porta, porque ele entrou da maneira que o Pai, o Criador, tinha indicado através dos profetas, que ele era simples. Portanto, ele mesmo tendo o direito do trono de Davi, ele nasceu lá numa das cidades, das regiões mais simples de Israel, e ali, em vez de nascer dentro de um palácio do rei, não, ele nasceu lá dentro de uma manjedoura, lá onde tratava das ovelhas, dos animais, naquele lugar mais simples que nós podemos imaginar. E o verso 3: e este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Olha, esse verso 3, ele nos dá várias direções, ele nos dá vários alertas para que nós não sejamos enganados. Quem é esse porteiro? Vamos
ilustrar esse porteiro como o Espírito Santo, porque é aquele que convence o homem, que está aí para consolar e para convencer o homem, ou melhor, a ovelha das mazelas deste mundo. Por que não levam à eternidade aquele que não entra por Jesus? Ele não entra. Então é esse que vai abrir a porta, quer dizer, a porta do entendimento, para você poder, quando ouvir a mensagem verdadeira, o seu coração necessitado e faminto espiritualmente vai conseguir se preencher com este detalhe. Então, a ovelha ouve a voz. Então você vai conseguir se alimentar com a palavra da verdade, a palavra que Cristo deixou para que alimentasse um povo faminto espiritualmente. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O que quer dizer isso? Chama porque ele conhece cada um. Por isso, ele vai lhe chamar pelo nome. Cada um vai ter a sua chamada em especial. E o que é sair para fora? Se nós observarmos lá nas cartas do Apocalipse, porque o homem é nascido no meio desse conluio enganoso. É formado entre mentiras e enganos, entre dogmas e heresias. E lá no Apocalipse ele sai bem para fora. Isto é a Babilônia espiritual, que é uma confusão que ninguém consegue entender, por isso você não consegue se alimentar, sua alma, o teu espírito. Então ele fala, ó, sai para fora, povo meu. E aí então você vai ver a liberdade que o Evangelho te dá, o Evangelho de rejeitar tudo aquilo que te condena. Então ele tira para fora, ele traz para fora e faz você enxergar, eu enxergar, tudo aquilo que nos atrapalha estarmos em comunhão com o reino dos céus. Verso 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Então, quando você entrou pela porta, ou através de Jesus, você entrou por causa da tua salvação, da salvação da tua alma, não entrou para ali adquirir uma cura de um parente, a libertação de uma vida que está submetida a drogas e bebedice e outras coisas mais. Você entrou porque você sentiu necessidade de alimentar a sua alma faminta do pão que desce do céu. Então, isto que é ouvir a voz do verdadeiro pastor. E ele, a partir disso, ele começa a seguir a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Aí vamos para o verso 5 que diz, mas de modo nenhum seguirão a estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. É o que aconteceu conosco. Nós tínhamos entrado por estas frestas, por estas passagens enganosas. Todas as vezes o homem vai em busca de uma cura, de uma libertação, de um emprego melhor, que é exatamente estas brechas que o adversário usa para entrar no meio do rebanho. Mas você foi esclarecido, você foi batizado com o Espírito Santo. Hoje você tem a verdadeira visão da verdade. Então você vai ver quando que algum estranho está levando alimentos diferentes, alimentos contaminados para o teu espírito, para a sua alma. E no verso 6, e Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.
Então, o mercenário, aqueles que entraram por outro lugar, não foi apoiado por Jesus, jamais ele vai dizer, poxa, fulano pregou até bonito, mas eu não consegui entender nada. Fiquei vazio do mesmo jeito. E quando sai dali, você continua a prática do pecado, continua o interesse de coisas materiais, daquilo que não vai entrar no reino dos céus. Então, só porque você entrou por outra parte, você não entrou pela porta, você não entrou em busca de salvação da sua alma, você entrou ali por aquela brecha que foi dada para apenas satisfazer a tua carne, que vai permanecer, porque na sua carne, a nossa carne já tem uma sentença traçada, que é voltar ao pó. E então, através desta parábola, é algo que nos tira de toda a confusão. E o verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então ele se esclarece, identifica neste verso 7 que ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Ele é o único caminho que vai nos conduzir à presença do Criador. Ele é o único que tem alimento verdadeiro para nossas almas. E o verso 9, que foi o último que lemos, diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. A pasto aqui ele fala de quê? De alimento. Alimento de quê? Das ovelhas. É um campo saudável que não vai te enganar jamais. Jamais, e aqueles que conhecem a verdade vai ficar te oferecendo coisas mentirosas que o próprio Jesus não falou, que Deus não ofereceu para ninguém. Então, dentro desse, aí você vai, porque você entrou através de Cristo, você entrou para a salvação da sua alma, você não foi buscar refúgio, uma saída para as dificuldades carnais que nós temos, as dificuldades no mundo. Porque o próprio Jesus, ele, num outro texto, ele falou que no mundo só tem aflição. E aqueles que estão a fim de te enganar, ele jamais vai te chamar a atenção, porque ele vai ficar com medo de você. Então para que eu vou para um lugar para poder padecer? Se eu estou buscando um bem-estar para a minha vida terrestre. Então, o adversário, o pastor, que não é pastor, o que é salteador, que é ladrão e é mercenário, ele vai sempre te iludir neste tipo de entendimento. Então, o verso 9 é para completar este raciocínio para você que acompanhou o mercenário, que entrou no curral pelo mesmo caminho que o mercenário e ladrão entrou. Porque você foi com os mesmos interesses. Ele entrou por aquele campo com o interesse de usufruir das vantagens que a ovelha possa lhe oferecer. E você foi com a visão espiritual completamente coberta, em busca da mesma coisa, mas não sabe você que está sendo enganado por esse ladrão, por esse salteador, por esse mercenário. Então esta é a palavra, nós temos aqui, e só em cima disso, 3 mensagens, e amanhã, na próxima mensagem, nós vamos falar sobre o pastor e o mercenário, a diferença deles, apesar de ter sido bem esclarecido nesse campo também,
mas tem mais coisas que possa ser esclarecida para que nós sejamos enganados. Senhor Deus, nós encerramos, Senhor, esta mensagem, te glorificando, porque só pela tua misericórdia que nós alcançamos tais entendimentos, no nome do Senhor Jesus. Amém.